1º de maio de 2025, Dia dos Trabalhadores. Nós vamos falar hoje da celebração do dia 1º de maio, a preparação que ocorreu aí durante o mês de abril, para a gente refletir, colocar esse tema em discussão. Nós vamos falar da análise de conjuntura, um texto que produzimos coletivamente sobre a realidade do mundo do trabalho na nossa cidade, a situação em que vive e trabalha os operários, os trabalhadores da nossa cidade. Nós vamos falar também um pouco sobre a teologia do trabalho. Teologia do trabalho em homenagem a um mestre que eu tive, Padre Rogério Inácio de Almeida Cunha, um teólogo da congregação dos Salesianos, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo. Nós percorremos várias cidades do estado de Minas falando sobre a teologia do trabalho. Então é isso, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre 1º de maio, pastoral operária e análise de conjuntura. Só um minuto que a gente volta. Primeiro de maio é o Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Foi instituído em 1886 num congresso da Internacional Socialista na França, em homenagem aos mártires dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era o setor e houve uma greve, houve repressão e vários operários foram presos, demitidos e mortos. Então, em homenagem aos mártires dessa luta, dessa organização, dessa manifestação dos trabalhadores, passou-se a comemorar no mundo inteiro o 1º de maio como Dia Internacional da Classe Trabalhadora. A Igreja também quis colocar essa data como uma data da comunidade cristã, até porque a Igreja fez os seus documentos na sua doutrina social, principalmente a Rerum Novarum, um encíclica que também já faz mais de centenária, tem mais de 130 anos, e nessa encíclica também tratava da questão do mundo operário. Então a Igreja instituiu São José, que é comemorado no dia 19 de março, mas também no dia 1º de maio, como São José Operário, patrono da classe trabalhadora. E nesse movimento de comemorar, de organizar essa celebração da classe trabalhadora, do Dia Internacional da Classe Trabalhadora, o nosso grupo no bairro da Luz, um grupo de pastoral operária, nós conversamos com o pároco, o padre Eduardo, da Igreja do Divino Espírito Santo, e como acontece já há mais de 30 anos também no município de Ubá, nós celebraremos a missa e uma caminhada em homenagem a São José e a missa do Dia dos Trabalhadores na comunidade Rainha da Paz. Território quilombola, né, a comunidade quilombola Namastê. Então a gente estaríamos pisando também num solo sagrado para a classe trabalhadora, para a classe operária e para os nossos antepassados, né, que trabalharam de forma de escravidão. Então é um momento de celebrar esse trabalho, essa entrega toda. E falando então da teologia do trabalho, o nosso movimento, essa celebração, esse processo todo, nós durante o mês de maio nós refletimos muito sobre a teologia do trabalho. Uma inspiração, vamos chamar, uma herança do Padre Rogério, que trabalhou isso muito na pastoral operária, tanto em Minas Gerais como no Brasil. Ele foi assessor nacional, foi assessor da pastoral em Minas Gerais, e ele nos ensinou a fazer essa leitura do trabalho não apenas como uma mercadoria que a gente vende. O trabalhador vende a sua força de trabalho, mas o trabalho é muito mais do que apenas uma mercadoria. O Rogério tem várias publicações e tem uma que ele diz que o trabalho é um caminho para Deus.
No livro do Gênesis, o Rogério nos ensinou que Deus criou o mundo, e, portanto, Deus trabalhou. E Deus confiou ao ser humano, ao homem e à mulher, que continuasse a sua obra. Então, a partir do momento que a gente cria, a gente produz algo que é a continuidade da obra de Deus. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco também, no seu magistério, nas suas encíclicas, ele não fez nenhuma encíclica específica sobre o mundo do trabalho, mas em todas as suas encíclicas, as duas principais, que foi o seu documento de apresentação, que é a Gaudium et Spes, um documento que ele fez baseado na Conferência de Aparecida. Depois ele publicou a Laudato Si, Louvado Seja, que ela tem um toque ambiental, né? Ela fala da casa comum, porque ao mesmo tempo que esse trabalho ele é um caminho da construção da obra de Deus, é uma continuidade, mas também essa economia perversa, que só pensa no lucro, só pensa em acumular, ela também causa um mal para o planeta, está destruindo o planeta. E foi isso que a gente viu na campanha da fraternidade desse ano. As comunidades cristãs tiveram a oportunidade de entender o mal que essa ganância, que essa necessidade de acumulação, que esse uso desenfreado dos recursos naturais, né? Água, terra, combustíveis fósseis, né? Nós estamos com prazo de validade vencida, né? A terra não aguenta esse modelo de consumo. E então tudo isso a gente é objeto do nosso estudo, das nossas reflexões, porque essa é uma obrigação da pastoral operária, ser fermento nesse momento e refletir, participar dessa organização, chamar os trabalhadores, os sindicatos, as associações para refletir a realidade do mundo do trabalho. Nós provocamos, então, através de um instrumento de participação da internet, do formulário Google, nós disparamos um questionário a várias lideranças que têm essa consciência da realidade do mundo do trabalho. Nós recebemos as respostas e organizamos um texto colocando essa realidade do mundo do trabalho. A terceirização, a informalidade, a reforma trabalhista, as condições de trabalho que os trabalhadores estão pedindo demissão porque não está gostando mais, não está querendo mais trabalhar nessa condição de empregado, né? Trabalhar dentro de uma fábrica com um salário definido, com horário, com aquelas punições que são aplicadas para quem falta, que você não pode nem ir ao médico porque você tem os descontos, e essa forma de controle. Então o trabalhador tem preferido, principalmente o jovem, né? O jovem tem preferido caminhar pela proposta do empreendedorismo. Então, o jovem tem preferido essa linha do empreendedorismo. Ele foge dessa proposta, né, de ficar dentro da fábrica, sujeito a esses mecanismos de controle. Não tem tempo de viver a vida além do trabalho. Tem um movimento hoje, que é o movimento da escala 6x1, que as pessoas também estão correndo dessa forma de trabalho. E tem uma notícia que também está no relatório, que a gente conseguiu perceber, que os dados, né, muita gente fala que as pessoas não querem trabalhar por causa do Bolsa Família, porque recebe benefício. É claro que o benefício, essa renda, permite que a pessoa tenha uma escolha, que ela possa escolher onde ela quer trabalhar. Diferente de quando você não tinha esses benefícios e o trabalhador era sujeito a pegar a primeira coisa que aparecesse. Hoje ele pode pensar duas vezes. Mas o que tem acontecido de um processo de organização da vida aberto, tem deixado o Bolsa Família quando aparece um trabalho formal. Então não é verdade também que ele não quer trabalhar porque tem o Bolsa Família. Os dados, está publicado lá no relatório, número significativo de trabalhadores deixaram e têm direito de ficar com 50% do benefício durante 2 anos, quando ele consegue o trabalho, e aí, se der certo no trabalho, abre mão totalmente do benefício. E aí um grande número de trabalhadores que abriu mão do benefício. Outra questão citada no relatório da nossa análise aqui de conjuntura
é sobre a movimentação dos trabalhadores da prefeitura de Ubá, que fizeram manifestação nesse trimestre em função das empreiteiras, que não pagou, que atrasou salário, que atrasou benefício. Então os trabalhadores foram para cima desse movimento também, para organizar, para que a vida fosse resolvida. Refletimos também a situação hoje em Ubá, principalmente na área da saúde, muitos trabalhadores como PJ, né, pessoa jurídica, então há um bom tempo já que não tem concurso público, então médicos, enfermeiros, agentes de saúde, inclusive, contratado como PJ no serviço público. A questão do transporte, o trabalhador tem uma dificuldade de acesso aos postos de trabalho, aos locais de trabalho, porque uma situação do transporte público não funciona adequadamente para atender o trabalhador. O trabalhador ele recorre à situação individual, que é a motocicleta, aí sobe o número de acidentes, o número de mutilados, impacta a urgência do Hospital Santa Isabel. E refletimos também a medida da última administração que se propõe a fazer um conjunto habitacional para a classe trabalhadora na parte oeste da cidade, lá na região do Santa Rosa, após o Pires da Luz, que é também uma preocupação, considerando que a concentração dos postos de trabalho das empresas, da nossa maior empregador da nossa economia, que é o setor moveleiro, as indústrias estão na parte leste, na parte de baixo da cidade. Então, não sabemos se para que faça um empreendimento para a classe trabalhadora, se faz alguns estudos preliminares, né? Se é feito um impacto, alguma coisa nesse sentido. Nós identificamos no trabalho quando alguém cita que já é difícil o deslocamento para acessar o trabalho, aí construindo um conjunto habitacional nessa direção pode ser ainda mais difícil. E, finalmente, nessa análise que está postada no versãoconsistente.com.br, nós falamos também de várias outras questões do mundo do trabalho. Na missa nós vamos celebrar as utopias, os sonhos, nós vamos celebrar a realidade, que é dura mesmo, de uma economia perversa, de um trabalhador que também quer viver, que não quer só trabalhar, mas também quer viver, ele precisa de tempo para experimentar o convívio familiar, o convívio com os filhos, então ele não quer só trabalho, né? Já dizíamos isso há muito tempo, e nós vamos celebrar também a bênção de São José sobre nossas vidas para a continuidade desse processo. Então, a Pastoral Operária tem sua sede no bairro da Luz, é um grupo que tem essa missão de refletir sobre o mundo do trabalho, de ter a sua espiritualidade a partir do mundo do trabalho, né? A partir entendendo que trabalhando se reza, né? Você entrega o seu trabalho a Deus e na perspectiva da organização popular. Todas as mudanças a gente tem a consciência que ela vem de baixo e tem que ser organizada pelos sujeitos da história, os sujeitos que estão vivendo, que se organizam. Nós percebemos também que o Sindicato dos Marceneiros, o sindicato da maior categoria profissional da economia local, também tem alcançado avanços para os trabalhadores. Mesmo que não tenha uma representação política, que o trabalhador não vê o sindicato uma instituição de defesa da classe, precisa melhorar a representatividade política do sindicato, ao mesmo tempo ele tem tido resultados. Ele teve resultado quando ele conseguiu, na reforma trabalhista, garantir direitos. Exemplo é a hora extra, que eles queriam acabar com a hora extra, queriam trazer a hora extra para apenas 50% do valor da hora trabalhada, da hora normal. O sindicato conseguiu manter, em alguns casos, 100%, em outros casos, 65%, e foi uma briga travada na justiça. E uma notícia, principalmente para as mulheres, o sindicato conseguiu ampliar
a licença maternidade de 4 meses para 6 meses. Então, hoje, a licença maternidade das mulheres trabalhadoras do polo imobiliário é 180 dias. E o sindicato vai conseguindo garantir, nas suas negociações, reposição salarial, o piso salarial do trabalhador profissional deu uma melhorada em relação a outros tempos. Isso prova, então, que os trabalhadores organizados que conseguiram manter o seu sindicato não tiveram tanto prejuízo com a reforma trabalhista, ao passo que outras categorias que não conseguiram, não têm a organização ou a sede do seu sindicato não é por aqui, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Então, nós vamos continuar refletindo, e esse é o nosso papel, refletir o mundo do trabalho a partir da doutrina social da Igreja. CNBB publicou uma nota hoje da realidade dos trabalhadores também, muito antenada com o que diz a doutrina social, e o Papa Francisco, conforme diz o Papa Francisco no seu magistério, ele trouxe muitas referências, muitas atualizações da doutrina, podemos dizer que ele fez atualizações, uma visão muito clara da realidade do mundo do trabalho. Então, muito obrigado a todos aí pela atenção.